Nunca na história da humanidade, o cérebro de uma criança foi tão bombardeado por estímulos artificiais. Nunca houve tantos casos de atraso na fala, déficit de atenção, estresse precoce e dificuldades de aprendizagem entre crianças cada vez mais novas. E o que está por trás disso tudo é algo silencioso, comum e presente em quase todas as casas: o uso de telas. Nesse vídeo, você vai entender como o tempo de tela está moldando o cérebro infantil, o que a ciência já sabe, o que ninguém está dizendo e o que você pode fazer agora, antes que o prejuízo se torne permanente. Essa cena já virou rotina. Crianças de 2-3 anos completamente vidradas em vídeos no celular. Adolescentes passando horas em redes sociais, jogos online ou vídeos curtos. O que parece ser apenas um hábito moderno, na prática, está se tornando um modo de vida e uma forma de moldar o cérebro em desenvolvimento. Estudos mostram que crianças entre 2 e 4 anos passam em média mais de 2 horas por dia em frente a uma tela. Entre os adolescentes, esse número sobe para mais de 7 horas e meia por dia, fora o tempo dedicado a tarefas escolares online. Quando somamos tudo isso ao longo da infância e adolescência, o resultado é alarmante. Aos 18 anos, um jovem médio terá passado cerca de 30 mil horas diante de uma tela. Isso equivale a mais de 3 anos e meio inteiros acordado olhando para um dispositivo. 3 anos de infância e adolescência dedicados quase exclusivamente a estímulos digitais, coloridos, rápidos e envolventes, mas quase sempre superficiais. E cada hora sugada pela tela é uma hora roubada da conversa, da brincadeira livre, do silêncio criativo, da exploração do mundo real. São essas experiências reais, ricas e complexas, que constroem o que nenhuma tecnologia jamais poderá replicar: a nossa humanidade. Isso não é apenas um exagero de tempo, é uma substituição perigosa de experiências autênticas e vitais por estímulos artificiais e passivos. E quando isso acontece durante os anos mais críticos do desenvolvimento cerebral, as consequências deixam de ser comportamentais e passam a ser estruturais. Mas o que tem de errado nisso? As crianças estão calmas e entretidas, não é? Pois é exatamente aí que mora o problema. O conteúdo não é neutro, a estrutura das plataformas não é neutra. Redes sociais projetadas para a comparação constante, vídeos curtos que recompensam a atenção vazia, joguinhos de resposta instantânea que minam a paciência. Nada disso foi criado para ensinar, acalmar ou educar de verdade. Esses sistemas foram projetados para um único objetivo: prender a atenção a qualquer custo. E não por acaso os próprios engenheiros, designers e executivos das gigantes de tecnologia já admitiram em entrevistas e documentários que os sistemas foram desenhados para gerar dependência comportamental. Sistemas de recompensa, notificações constantes, algoritmos que entendem e manipulam o comportamento. Tudo isso foi criado com um objetivo simples: fazer você voltar, fazer seu filho voltar, todos os dias. O mais curioso e talvez o mais alarmante é que os próprios criadores dessas tecnologias evitam que seus filhos tenham contato com elas. Steve Jobs não deixava seus filhos usarem iPads. Bill Gates proibiu celulares até os 14 anos. E muitos desses executivos colocam seus filhos em escolas onde telas são proibidas. Eles criaram um sistema, mas mantêm os próprios filhos bem longe dele. Por que será? O cérebro de uma criança não nasce pronto, ele é construído dia após dia, a partir das experiências que ela vive. E isso é especialmente verdadeiro nos primeiros 12 anos de vida, período em que o cérebro passa por transformações intensas e forma as conexões que definirão linguagem, atenção, memória, empatia e até a forma como ela se relaciona com o mundo. Nos 2 primeiros anos, o cérebro está em modo de expansão total. É nesse período que se formam bilhões de conexões neurais, moldadas pela quantidade de interações com o ambiente. E o que mais importa nessa fase? Olhar, voz, toque, afeto, trocas reais, ricas e responsivas. Mas as telas não oferecem nada disso. Vídeos não reagem, telas não respondem. O experimento Still Face, conduzido pelo psicólogo Eduard Tronick, mostra isso com clareza. Playing with her baby, about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on
this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. Okay. I'm here. And what do you do? Oh, yes, over there. Quando a mãe de forma repentina para de reagir ao bebê, ele se desorganiza emocionalmente, demonstrando angústia, confusão e desamparo. É uma cena difícil de assistir, mas profundamente reveladora. Agora imagine um bebê que todos os dias tenta interagir com uma tela, sem nenhuma resposta. Com o tempo, isso pode gerar atraso na fala, dificuldade de vínculo e desorganização sensorial, mesmo que a criança pareça calma. Essa calma pode ser apenas o reflexo silencioso de um cérebro passivo, subestimulado, desconectado do que realmente importa. Entre os 2 e os 6 anos, o cérebro entra em uma nova etapa: organizar a linguagem, desenvolver o foco e explorar a imaginação. É a fase das perguntas sem fim, das histórias inventadas, da explosão do vocabulário. Mas quando essa fase é invadida por estímulos digitais acelerados, sons repetitivos e recompensas instantâneas, o cérebro aprende o oposto, que tudo precisa ser rápido, automático e divertido. A criança perde a tolerância ao silêncio e passa a depender de estímulo externo para conseguir funcionar. Dos 7 aos 12 anos, o cérebro começa a refinar habilidades mais complexas: leitura profunda, planejamento, lógica, regulação emocional. Mas tudo isso exige treino, repetição e concentração, e nenhum desses elementos está presente nas telas de uso livre. O cérebro, acostumado à rolagem, ao clique fácil, ao vídeo curto, não se adapta bem ao mundo real. O resultado? Crianças que não suportam ler, que não conseguem esperar, que acham tudo entediante e precisam de estímulo constante para se sentirem vivas. Tudo isso parece exagerado, mas a ciência já confirmou que o efeito das telas vão muito além do comportamento. Eles afetam a estrutura do cérebro, a forma de pensar e até o próprio nível de inteligência. As crianças que crescem com telas demais não se tornam apenas menos inteligentes, elas se tornam menos humanas. Menos humanas como? Menos empatia, menos criatividade. Durante o século XX, o QI médio da população subia geração após geração, um fenômeno conhecido como efeito Flynn. Mas desde os anos 2000, essa tendência se inverteu, e segundo Desmurguet, as telas estão entre os principais fatores dessa regressão. Não apenas pelo tempo de exposição, mas pela natureza dos estímulos, superficiais, fragmentados, hipervelozes. Pesquisas com neuroimagem já mostraram alterações estruturais no cérebro de crianças pequenas que passam muito tempo em frente a telas. As áreas responsáveis por linguagem, foco e regulação emocional aparecem menos desenvolvidas, e quanto maior o tempo de tela, piores são os resultados em habilidades essenciais como leitura, matemática, memória de trabalho. Países com sistemas educacionais de ponta, como Suécia e França, já estão tomando medidas drásticas. Após observar uma queda expressiva no desempenho dos alunos, retiraram tablets das salas de aula. Isso mesmo, enquanto muitos acreditam estar modernizando o ensino, esses países estão voltando ao papel e ao lápis. Além disso, há um aumento claro de sintomas como ansiedade, irritabilidade, impulsividade, distúrbios de sono. E o mais grave, tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, mas parece que ninguém quer ver. Se a ciência já mostrou os danos, por que seguimos normalizando tudo isso? Talvez porque ainda não entendemos o tamanho do vazio que essas telas estão preenchendo. Ou pior, criando. Por preocupação legítima, impedimos as crianças de explorarem o mundo real. Cercamos a infância com medo, cuidado e controle, mas esquecemos de algo essencial. O mundo que tentamos evitar entrou na palma da mão deles. Um mundo sem pausa, sem silêncio e sem limites, onde tudo é estímulo, recompensa e distração, e que aos poucos molda o cérebro delas todos os dias. As telas viraram a nova babá. Um novo brinquedo, um novo consolo. Damos o celular para acalmar, para entreter e distrair. Mas sem perceber,
Estamos terceirizando algo que nunca deveria ser terceirizado: o vínculo, a atenção, a formação emocional.